Boa noite. Olha, sentar em mesa de bar, na calçada ou mesmo do lado de dentro, em alguns locais de Belo Horizonte à noite, virou um perigo. Assaltantes têm tirado o sossego das pessoas até nestes momentos de descontração, de encontro entre amigos. O Jornal da Alterosa, nos últimos meses, mostrou vários casos de arrastões em botequins da zona sul da capital. Hoje recebemos imagens de mais uma ocorrência deste tipo, mas com um detalhe: tinha um federal em uma das mesas do bar. O fato foi no bairro Sion, no começo da madrugada de sexta passada, mas os vídeos do circuito de segurança foram divulgados hoje. Do lado de fora do bar, que fica na rua Patagônia, clientes ocupavam duas mesas. A dupla chegou e abordou as vítimas. Um casal foi rendido e obrigado a entrar no estabelecimento. Na outra mesa, um homem conversava com um dos criminosos, que é adolescente, e nem imaginava que falava com um policial federal. O menor chegou a pegar um capacete e parecia discutir com o homem. Enquanto isso, do lado de dentro do bar, o outro bandido armado rendeu um grupo que estava reunido em uma mesa. O criminoso mandou todos deitarem no chão. Ele recolheu objetos da mesa, incluindo celulares, cartões, documentos e dinheiro. Neste momento, o menor apareceu na porta e, falando com o policial do lado de fora, entrou no bar correndo. O outro ladrão armado correu para fora. O policial federal de arma em punho atirou contra o bandido em fuga, que, segundo a ocorrência, teria atirado de volta, mas ninguém foi atingido. Em seguida, o agente federal entrou no bar e rendeu o adolescente de 17 anos, que foi obrigado a se deitar no chão enquanto o policial o imobilizava e pedia apoio à PM. O menor foi levado para o Centro de Atendimento ao Adolescente Infrator. De acordo com o boletim de ocorrência, o criminoso que conseguiu fugir ainda abordou um motorista que manobrava um carro na rua Groenlândia, que fica em frente à Patagônia. A vítima foi obrigada a dirigir até a Avenida Raja Gabalha, onde o bandido mandou que ela descesse e levou o veículo. E olha essa, um prédio comercial na região noroeste de Belo Horizonte está sem luz há pelo menos 4 dias. E o motivo é a ação de um bandido que furtou toda a fiação elétrica que fica na parte externa do edifício. O homem que está sentado na calçada é o mesmo que escala este poste. Ele corta os cabos de energia usando uma cegueta e desce. Em seguida, entra na caixa da CEMIG. O furto leva cerca de 40 minutos e o ladrão vai embora tranquilamente. A cena se repete no dia seguinte. O resultado, um prédio comercial por onde passam por dia mais de 300 pessoas sem luz e sem condições de atendimento. No local funcionam um call center com cerca de 100 funcionários, clínica médica e dentista. Por causa do furto dos cabos, os elevadores não estão funcionando. Para chegar ao andar onde ficam os consultórios, são 6 lances de escada. Uma subida cansativa, principalmente para um idoso ou uma mulher grávida. E aí, a surpresa, a escuridão impede a realização das consultas. Ontem, uma paciente de 90 anos, uma senhora que veio fazer uma consulta com um cardiologista, chegou aqui, não tinha o elevador, teve que subir 4 lances de escada. Então, isso nos preocupa demais, porque se um paciente tem um problema aí subindo essas escadas, a responsabilidade é toda nossa. E hoje era um dia de muito movimento, com 3 consultórios, vários pacientes. Infelizmente, todos tiveram que voltar sem serem atendidos e o prejuízo foi muito grande. A alternativa encontrada pelo síndico do edifício foi alugar um gerador, mais uma conta a ser somada no prejuízo. Segundo ele, são R$ 1.500 dia pelo equipamento, fora o gasto com a compra da fiação para substituir a que foi furtada. Segundo Igor, a CEMIG diz que não é responsável pela reposição. O prejuízo inicialmente está calculado aí em R$ 13.000, mais a locação do gerador e mais, vamos ter que disponibilizar um segurança aqui de noite para vigiar o gerador, senão eles levam o resto dos cabos. Os condôminos do prédio estão indignados. A drogaria Araújo teve o mesmo problema e o Carrefour o mesmo problema há 1 ou 2 semanas atrás. Então, quer dizer, é falta de policiamento. E de mais segurança para esse cabeamento, né? A CEMIG informou para nós que vai enviar uma equipe amanhã para verificar a situação no local. Vamos ver. Um jovem foi baleado quando saía de uma escola em Governador Valadares. Ele se refugiou em uma padaria, para onde correram também outras pessoas assustadas com tiroteio no meio da rua de dia. Veja as imagens.
Ao perceberem o que estava acontecendo, os clientes da padaria e estudantes que passavam pelo local começaram a correr para não serem atingidos pelos tiros. O jovem baleado tentou se esconder atrás do balcão. Ele se segurou em uma das funcionárias e caiu. A vítima cumpre pena educativa em um centro de internação em Governador Valadares. De acordo com a polícia, o jovem de 18 anos estava saindo da escola com os colegas quando foi abordado por 2 homens em uma moto. Ele foi baleado 3 vezes e socorrido pelo SAMU. O rapaz disse não ter reconhecido nenhum dos atiradores. Também em Valadares, hoje, muita gente foi para a porta da sede da Polícia Federal ver a chegada dos suspeitos de corrupção presos na Operação Mar de Lama. Os 8 algemados e de uniforme da SWAP foram depor sobre os desvios de R$1,5 bilhão em contratos de licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Prefeitura da cidade. A diretora do Departamento de Limpeza Urbana foi a primeira a chegar à sede da Justiça Federal para prestar depoimento. Em seguida, chegaram os empresários detidos, todos algemados. Agora, os últimos 3 presos envolvidos na Operação Mar de Lama acabam de chegar à sede da Justiça Federal. O diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, o diretor adjunto e o ex-secretário municipal de Serviços Urbanos foram os últimos a chegar. Eles também são suspeitos de envolvimento na Operação Mar de Lama. O município recebeu recursos do governo federal, mas segundo a PF, o dinheiro teria sido desviado. Os 8 vereadores que também estariam envolvidos continuam afastados dos cargos e estão impedidos de entrar em repartições públicas. Até o momento foram apreendidos 7 carros, um jet ski, computadores, celulares e pendrives, além de R$93 mil em dinheiro e 40 mil em cheques. É pouco, tem que recuperar mais. Agentes comunitários de saúde e de combate a endemias de Belo Horizonte paralisaram as atividades hoje. Eles se concentraram em frente à Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Afonso Pena, bairro Funcionários, e reivindicaram o cumprimento do plano de carreira, o pagamento do piso salarial nacional e a bonificação de 2015. Na próxima quinta-feira, os servidores vão fazer nova assembleia para decidir os rumos do movimento. A Secretaria de Saúde informou que vai analisar as reivindicações. E ainda falando de saúde, em Juiz de Fora, quem tem procurado os postos ou laboratórios particulares para se vacinar contra o vírus da gripe tem que entrar numa lista de espera e volta para casa para aguardar a chegada das doses para a imunização. A Thaís é fotógrafa e está grávida de 3 meses. Ela não conseguiu se cadastrar nem mesmo na fila de espera de uma clínica. Eu já tentei em algumas clínicas e disseram que já acabaram o estoque que eles tinham comprado e não tem previsão de receber novos estoques. Esse médico infectologista, responsável por uma clínica em Juiz de Fora, informou que a vacina está em falta porque o procedimento de produção é demorado. Você não produz uma vacina dessa de hora para outra. Não é como fazer carro, aumentar a fabricação de carros de uma hora para outra. Uma vacina demora de 3 a 6 meses para ser produzida. E então o que a indústria faz? O que os laboratórios fazem? Elas planejam uma capacidade de produção para os países. Por exemplo, para o Brasil existe uma capacidade de produção X. A ocorrência de surtos não é programada para essa vacina, ela é uma vacina de rotina. Então, por isso que ocorre a falta. A responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica do município informou que é preciso acender o sinal de alerta, mesmo que ainda não tenha tido caso confirmado da doença na Zona da Mata. Como o vírus se propaga com muita facilidade, as pessoas também se deslocam com muita facilidade, pode acontecer de alguém de São Paulo vir contaminado para Juiz de Fora ou algum juiz forano ir a São Paulo e se contaminar e voltar infectado e começar a transmissão aqui. Esse é um risco que sempre acontece. A Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora informou por meio de nota que já recebeu 20% da cota da vacina da influenza. As vacinas devem ser distribuídas em 37 cidades. Uma reunião vai definir as diretrizes da campanha de vacinação contra a gripe, que deve começar ainda neste mês. Dia 30. Um homem foi preso em Belo Horizonte depois que policiais da Rotan descobriram na casa dele uma fábrica de armas. O suspeito produzia até submetralhadoras que eram vendidas para bandidos da região de Venda Nova. Walter Rodrigues de Oliveira Júnior foi preso após denúncia anônima. Na casa dele, a polícia apreendeu uma submetralhadora de fabricação caseira, uma espingarda de pressão modificada e equipamentos que, segundo a PM, são usados pelo metalúrgico para confeccionar armas. A submetralhadora
no calibre 9mm, é uma arma de um poder de fogo alto, já que é uma arma utilizada pelas forças de segurança. E o calibre 22 aí geralmente é utilizado para caça. Sem mostrar o rosto, o homem de 24 anos admitiu ser o dono do material e disse que pretendia vender a submetralhadora porque tem um filho especial. Tem um filho especial e precisa dar uma melhora, certo? Trabalhando honestamente está difícil. Antes fazer isso que meter um assalto, um latrocínio. De acordo com a Polícia Militar, a arma seria vendida por R$5.000 a criminosos da região de Venda Nova. A submetralhadora, segundo ele, foi fabricada para venda ali de indivíduos da região. Mesmo não havendo encomenda para a mesma arma, ele já havia fabricado ela com a intenção de vendê-la. Depois das cobranças feitas pelo Jornal da Alterosa, a Unidade Básica de Saúde de Liberdade em Contagem voltou a ter um médico. Os pacientes reclamavam que não tinha um por lá havia cerca de 6 meses. Nossa equipe esteve no local hoje de manhã para saber das pessoas que procuraram o posto como é que estava o atendimento. A gente não tem direito nenhum aqui, eles têm direito. Você chega aqui com alguma coisa, eles te voltam a você, não dá satisfação nem nada. Quando tem médico, é 10 senha só, você tem que chegar aqui cedo. Se você chegar aqui com um problema de pressão, eles não olham, mandam voltar para trás, que não pode atendimento, não pode olhar um exame que eles mandam você fazer. Você traz o exame, tem que vir aqui de madrugada para marcar o lugar para ir para o médico olhar o exame. Já deve ter mais ou menos um mês que eu fiz esse exame, até hoje o médico não passei pela avaliação médica. Aí hoje eu trouxe esse papel aqui, porque eu descobri que o médico chegou hoje, aí que marcaram para mim amanhã 13h. Hoje que eu consegui, por causa que teve a reportagem aqui, que senão não teria médico aqui. Hoje está tranquilo, tá? O médico atendeu, belezinha, já compareceu, né? É mais necessário, né? O pessoal com essa dengue, essas coisas, o pessoal está muito necessitado dessas coisas. A área de saúde está muito fraca para ela. A família de uma menina de 1 ano e 5 meses internada em Belo Horizonte desde o dia do nascimento por causa de um problema grave de saúde provocado durante o parto pede ajuda. Ela precisa de um respirador para poder voltar para casa no leste de Minas. O que era para ser uma enfermaria já se tornou quase o quarto da casa de Zita. É que ela teve complicações durante o parto da Emanuele. Por isso, a criança precisa de atendimento médico especial. E tem sido assim desde o nascimento, em novembro de 2014. Ela deu a parada, foi reanimada e precisou de fazer a traqueogasto. Mas para deixar o hospital e voltar para casa em Rio Vermelho, no leste do estado, Emanuele precisa deste aparelho. Ela terá que usar o respirador por toda a vida. Sem recursos, a família entrou com uma ação no Ministério Público Estadual para que o governo pague o equipamento de Emanuele. Só que até agora, 1 ano e 5 meses depois, eles estão sem resposta. Com isso, Zita pede doações para que possa levar a filha para casa. Se tiver alguma pessoa que tem esse aparelho em casa, se puder doar, eu vou agradecer muito, nós precisamos muito desse aparelho para ir para casa. Segundo o Ministério Público do Estado, a promotoria de Rio Vermelho já havia entrado com uma ação no Tribunal de Justiça, mesmo antes de ter sido acionada. A 19ª Promotoria da capital tenta agora um contato com a comarca do município do leste de Minas para verificar o andamento do processo, mas ainda não teve retorno. Quem puder ajudar a família da Emanuele pode ligar para o nosso atendimento 3237-6085, código 31. Uma carreta desgovernada bateu numa loja nessa manhã na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. O veículo acabou com o muro de uma madeireira. 2 carros que estavam estacionados sem ninguém dentro também foram atingidos. O motorista da carreta foi socorrido com ferimentos leves. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos à loja. Mande você também seu flagrante para o Jornal da Alterosa. O número do nosso WhatsApp é o 988-14-1360, código 31. Participe. Um pátio de veículos credenciados pelo Detran se transformou no abrigo ideal para o mosquito transmissor da dengue e de outras doenças. O local fica em Papagaios, no centro-oeste do estado. Enquanto gastam milhões com propagandas contra o mosquito da dengue, as pessoas que tinham que fiscalizar, são pagas por nós para fiscalizar, não olham, né, essa situação, porque não está do lado da casa deles, né? Diego gravou o vídeo indignado com a situação. A população cuida bem das suas casas, né? Deixa limpinho e tudo, e aqui está juntando muitas pragas, rato, barata, e tirando aí também a possibilidade das crianças que vêm brincar aqui no lote, né?
e pode estar machucando aí nesses carros aí, pegando alguma doença também. Cerca de 50 veículos estão praticamente encobertos pelo mato neste lote que fica no bairro Edite Cordeiro, em Papagaios. Os carros enferrujados e o mato alto viraram esconderijo para animais peçonhentos. Rato, cobra, tudo, esses bichos do mato, tudo tem aí. Os moradores dizem que já procuraram a prefeitura diversas vezes, mas o problema continua sem solução. Por nota, a prefeitura de Papagaios afirmou que agentes da vigilância epidemiológica visitam o local de 15 em 15 dias. Eles vistoriam os carros e jogam larvicida onde é necessário. O município ainda informou que já pediu que a Polícia Civil tome providências, já que este espaço funciona como um pátio credenciado ao Detran. De acordo com a Polícia Civil, o último leilão de veículos apreendidos em Papagaios foi em julho de 2014. O leilão é um processo demorado, burocrático, tem várias fases para ser feito para não lesar os proprietários. O próximo leilão já está preparado, em fase final de elaboração. Deve ocorrer aí nos próximos 2 meses. Ainda segundo a polícia, o dono do pátio já foi notificado para limpar o local e, se não fizer isso, pode ser descredenciado. Enquanto isso, sem a devida manutenção, por causa do período de chuva, o local virou foco do mosquito Aedes aegypti. Cada 10 moradores novos já contraiu o vírus da dengue. A gente quer uma providência, né? Porque do jeito que tá não dá para ficar, não. O Jornal da Alterosa volta já. Aguarde. A perda total da visão não foi obstáculo para um homem que se apoiou na fé e adotou uma vida religiosa. Ele virou sacerdote e conquistou muitos fiéis em Belo Horizonte. Por causa da deficiência, o padre Marco Antônio conta com uma ajuda especial durante as celebrações na igreja de São Judas Tadeu, além da divina. Ele está sempre acompanhado, mas o padre Marco Antônio já conhece bem cada canto da igreja, principalmente o altar. As leituras bíblicas são ditadas ao pé do ouvido pelos ministros da comunhão, mas só prestando muita atenção para perceber. A forma firme, ao mesmo tempo serena de conduzir a missa, impressiona os fiéis. Eu, por acaso, vim na segunda-feira e percebi, que ele tinha deficiência visual. E me passou uma emoção diferente. Por causa disso, eu passei a frequentar assiduamente e assim, é maravilhoso. A gente leva para casa aquela paz, renova, a nossa esperança e a fé. Às vezes a pessoa chega aqui e nem percebe, pela simplicidade dele, né? O deslocamento espontâneo da retina começou na infância. Aos 13 anos, a visão se foi, mas nada que abalasse a fé do adolescente que se tornaria o primeiro padre deficiente visual da Arquidiocese de Belo Horizonte. Muitos testemunhos dizem que eu sou testemunho para muitos. Então, é com alegria, mas também com muita humildade que eu faço isso, mas sem nenhuma pretensão de ser modelo para ninguém. A superação para o ser humano é algo que é inerente a ele, graças ao próprio Deus. Desde a juventude, o Marco Antônio já dedicava boa parte do dia às orações e à meditação. Mas foi só aos 30 anos que ele, já cursando a segunda faculdade, decidiu largar os estudos e o emprego no Ministério Público Estadual para seguir de vez a vida religiosa. Eu já fui catequista, Antes também já tinha estudado um pouco da Bíblia. Fui encontrando esse ser padre na comunidade. Dona Lúcia não perde uma missa celebrada pelo padre, que hoje tem 37 anos. A celebração dele é de muito fervor, ele nos passa a palavra de Deus de forma assim especial. É isso, a edição desta terça termina aqui, mas a gente se vê de novo amanhã, por volta de 7h15 da noite. Até lá, boa noite para você.